Oi, gente. Hoje eu vou ajudar vocês a resolverem questões de regra de 3 composta, tá? Vamos para a questão. A primeira questão é uma questão da Unifor Ceará. Ela diz que se 6 impressoras iguais produzem 1000 panfletos em 40 minutos, em quanto tempo 3 dessas impressoras produziriam 2000 desses panfletos? Gente, a primeira coisa que se tem que saber para poder resolver uma regra de 3 composta é você saber organizar todas as variáveis que estão presentes na questão, tá? Nessa questão eu tenho 3 variáveis, que são impressoras, certo? Tenho também panfletos e a terceira variável é o tempo que elas produzem esses panfletos, essa quantidade de impressoras, que está em minutos. Vou colocar só o M, tá? De minutos. O que é que você tem que fazer agora? Você vai ter que colocar de forma ordenada todas as informações que foram passadas. Eu sei que 6 impressoras produzem 1000 panfletos em 40 minutos. Certo? Logo em seguida, a questão, na verdade, quer saber em quanto tempo, certo? Então, X vai ser em minutos. Em quanto tempo 3 dessas impressoras produziriam 2000 panfletos, tá? Gente, ó, como eu falei, a coisa mais importante é você saber organizar todas as variáveis, tudo aquilo que está sendo dado nas questões. A dica que eu dou é você colocar exatamente na ordem que você está lendo. Se você colocar exatamente nessa ordem, você não vai errar. Logo em seguida, vem assim, o bicho de 7 cabeças de todos os alunos quando eles vão resolver uma regra de 3 composta. Saber definir se a regra de 3 vai ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. E na verdade é muito simples. Preste atenção no que eu vou dizer. Você vai comparar sempre 2 colunas. Qual é o segredo? Quando você vai fazer essa comparação de 2 colunas, é obrigatório que em uma dessas colunas sempre seja a coluna que o X está. Por exemplo, nessa questão que nós estamos fazendo, o X está na coluna dos minutos. E como eu vou comparar 2 colunas, eu vou comparar então a coluna dos minutos com a coluna dos panfletos, certo? Quando eu vou fazer essa comparação, gente, eu tenho que fingir que essa primeira coluna aqui, ó, do I, ela não existe. Se eu fingir que essa coluna do I, ela não existe, eu vou conseguir resolver essa questão facinho, facinho mesmo. Sempre começa, eu estou comparando, lembrando, panfletos com minutos. A coluna do I ela não existe. Eu sempre começo pela coluna que não tem o X. No meu caso, a coluna que não tem o X é panfletos. Você vai colocar uma setinha apontando para o lado que tiver o maior número. O maior número não está embaixo, que é 2000? Em cima é 1000, baixo 2000. Então o que é que você vai fazer? Você vai fazer uma setinha apontando para 2000. 2000 é o maior número, tá? Depois que você fez uma setinha na coluna que não tem o X apontando para o maior número, agora você tem que usar um pouco de lógica. Pensa aí. Se 1000 panfletos são produzidos em 40 minutos, para produzir 2000, eu preciso de mais ou de menos minutos? Usa a lógica. Obviamente, eu preciso de mais tempo. Eu vou precisar do dobro do tempo. Então, eu não sei qual é o valor do X, né? Teoricamente. Mas eu sei que X é maior do que 40. Então, eu vou botar uma setinha. A setinha sempre vai apontar para o maior número. Gente, quando você está fazendo uma regra de 3 e as 2 setas apontam na mesma direção, seja para baixo ou para cima, essa é uma regra de 3 direta. Como eu estava dizendo, se as 2 setinhas apontam na mesma direção, essa regra de 3 ela é diretamente proporcional, tá? Pelo menos essa primeira comparação.
Gente, como a regra de 3 ela é composta, você vai ter que fazer duas comparações. A primeira eu já fiz, e lembrem que a primeira deu diretamente proporcional. Agora nós vamos para a segunda. Qual é a regra para se fazer a segunda comparação? É basicamente a mesma da primeira. Você vai fazer a comparação da coluna que o x está com uma comparação de uma coluna que o x não esteja. Como eu já usei a coluna do P dos panfletos, eu agora vou usar a coluna do I das impressoras. Então eu tenho que fingir que essa coluna do P ela não existe. E nem essas setinhas existem. Bota na sua cabeça que passa uma borracha, não existe a coluna do P e não existe essas setinhas. Só existe a coluna do M e a do I. O que é que você vai fazer? Começando pela coluna sempre que o X não está, o maior número está onde? Em cima, né? Que é 6, maior do que 3. Então, você vai colocar uma setinha apontando para o maior número. Então, você vai fazer uma setinha apontando para o 6. Agora, eu tenho que usar a lógica para comparar a coluna do I com a coluna dos minutos. Se 6 impressoras para realizar um trabalho precisam de 40 minutos, 3 dessas impressoras para realizar o mesmo trabalho, gente, elas precisam de mais ou de menos tempo? Obviamente, elas vão precisar de mais tempo, porque agora a quantidade de impressoras é menor. Perceba que essa comparação do I com o M, as setinhas deram nos sentidos opostos. Então, essa comparação deu inversamente proporcional. Inversamente proporcional. A comparação do I com o M. Já a comparação do P com o M, deram todas as setas na mesma direção. Então, deu diretamente proporcional. Para que eu estou falando dessa história de inversamente e diretamente? Porque na hora de resolver uma regra de 3 composta, eu vou ensinar bem devagarzinho, gente, assim, da forma mais simples possível. Na hora de se resolver, você sempre vai começar colocando a coluna que o x está. Sempre tem que ser a coluna que o x está. Siga essa receita que você não erra. Você vai colocar então 40 sobre x, do jeito que está aqui, ó. Peguei e coloquei. Só que quando você for escrever as outras duas colunas, se quando você comparou o x com uma dessas colunas, como é o caso de impressora, ela deu inversamente proporcional, as setas deram nos sentidos opostos, você vai ter que colocar essa coluna de cabeça para baixo. Então você vai colocar 3 sobre 6 e não 6 sobre 3 como está aqui. Já a coluna de panfleto, ela deu diretamente proporcional. Então você não precisa mudar nada. Do jeito que ela está, você vai pegar e vai colocar a coluna aqui, ó. Vai ficar 1000 sobre 2000, certo? Eu vou ter que simplificar. Aqui eu tenho uma multiplicação de frações. A regra de multiplicação de frações é bem simples. O de cima multiplica o de cima e o de baixo multiplica o de baixo. O que é que eu vou fazer antes para facilitar a minha vida? Tá vendo que eu tenho 3 zeros aqui embaixo, gente, dividindo, e 3 zeros aqui em cima também? Então eu vou cortar, ó, 1, 2, 3 com 1, 2, 3. E no lugar de você ter 1000 dividido por 2000, fica 1 dividido por 2. Bem mais simples. Então, para resolver essa questão, você vai ficar com 40 sobre x, que é igual a 3 vezes 1, 3. 6 vezes 2, 12. Agora, olha o que eu vou fazer. Meio por extremo. Vai ficar 3 vezes x, que é igual a 40 vezes 12. 40 vezes 12. 40 vezes 12 vai dar 480. Então, eu vou ter que 3x é igual a 480. Aí, o 3, ele não está multiplicando? Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, x vai ser igual a 480 dividido por 3. E 480 dividido por 3 é exatamente igual a 160.
Então, quanto tempo eu vou precisar para produzir, com 3 impressoras, para produzir 2.000 panfletos de 160 minutos? Resolvemos a questão. A próxima questão diz que, em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Então, mais uma vez, para você poder resolver uma questão de regra de 3 composta, a primeira coisa que você tem que fazer é saber organizar todas as variáveis que você vai trabalhar. Eu sei que nessa questão eu vou trabalhar com caminhões, certo? Também vou trabalhar com horas e metros cúbicos de areia. Organizei minhas 3 variáveis: caminhões, horas, metros cúbicos. Eu sei que em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia, certo? Em 5 horas, quantos caminhões são necessários? Então, é X em caminhões, é o que eu quero descobrir, para descarregar 125 metros cúbicos de areia. Beleza. Montei minha regra 3 composta. Como eu falei na primeira questão, você sempre vai fazer 2 comparações ao resolver uma regra de 3 composta. Eu vou começar comparando a coluna que o X está com uma coluna que o X não está. E, gente, eu tenho que fingir que a terceira coluna, ela não existe, ó. Então, é como se isso daqui não existisse. Vou até cobrir. Só existe caminhões e horas. Sempre comece pela coluna que o X não está. Então, eu vou começar por horas. O maior número está em cima. Se o maior número está em cima, a setinha aponta para cima. Aí, agora, para você botar a segunda seta, você tem que usar a lógica. 20 caminhões, para realizar uma tarefa, precisam de 8 horas. Então, se eu preciso realizar a mesma tarefa, eu só tenho 5 horas. Eu vou precisar de mais ou de menos caminhões? Obviamente, eu vou precisar de mais caminhões. Então, o X vai ser maior, certo? Essa regra de 3 aqui, essa comparação deu inversamente proporcional. É importante que você lembre que a comparação com horas deu inversa, ok? Aí agora nós vamos descobrir o metro cúbico e você vai ter que fazer a segunda comparação. Você tem que fingir que horas não existe e nenhuma dessas 2 setinhas existe. Só existe a coluna de caminhões e metros cúbicos. Sempre comece pela coluna que o X não está. Então eu vou começar por metro cúbico. Você vai colocar uma setinha apontando para o maior número. O maior número é 160, que está em cima. Então a setinha é para cima. Apontei. Agora você tem que usar a lógica. Se 20 caminhões carregam 160 metros cúbicos, para carregar 125 eu preciso de mais ou de menos? Menos. É uma quantidade menor. Então, ó, mais uma vez. Se 20 caminhões levam 160 metros cúbicos de areia, se eu tenho que levar 125 metros cúbicos de areia, eu preciso de mais ou de menos caminhões? Menos. A quantidade de areia é menor, logo eu preciso de menos caminhões. Então, a setinha aqui vai ser para cima. Gente, note que quando eu comparei essa coluna com essa, as 2 setas deram na mesma direção. Então, a coluna de metro cúbico deu diretamente proporcional. Já a coluna de horas deu inversamente proporcional. Então, na hora de você montar a sua regra de 3, o que é que você vai fazer? Sempre começa colocando a coluna que o X está. Então, 20 sobre X é igual a... A coluna de horas não deu inversa? Se ela deu inversa, você vai botar de cabeça para baixo. Então, vai ser o 5 em cima e o 8 embaixo. Ok? Vezes. A coluna de metro cúbico deu direta. Então, não precisa inverter nada. É do jeito que está, você coloca. Fica 160 sobre 125. Ok? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou ter uma multiplicação de frações. Você tem que lembrar que multiplicações de frações, o de cima multiplica o de cima e o de baixo multiplica o de baixo. Então, você vai ter que 20 sobre x
vai ser igual a 5 vezes 160 é 800. Então, eu vou ter 800 dividido por 8 vezes 125 vai dar 1.000. Então, eu vou ter 800 dividido por 1.000. Ok? Só subir aqui mais um pouquinho. Antes de você começar a resolver essa questão, dá uma simplificada, facilita a tua vida. Corta 2 zeros com 2 zeros. No lugar de você ter 800 dividido por 1.000, agora você tem 8 dividido por 10. Certo? Então, eu vou fazer meio por extremo. 8 vezes x é igual a 20 vezes 10. Eu vou ter que 8x é igual a 20 vezes 10. É a mesma coisa que 2 vezes 1, 2. E eu acrescento os 2 zeros que eu não usei. Então, vai ser 200. Se o meu 8 ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter que x é igual a 200 dividido por 8. E quanto é 200 dividido por 8? 25. Então, eu preciso de 25 caminhões, certo? Mais uma questão para o saco. A próxima questão diz que 2 pedreiros levam 9 dias para construir um muro com 2 metros de altura, trabalhando 3 pedreiros e aumentando a altura do metro, para 4 metros. Qual será o tempo necessário para completar esse muro? Mais uma vez, nós temos 3 variáveis, certo? Que são pedreiros, dias e altura. Então, eu vou colocar aqui, ó, pedreiros, dias, altura, ok? Eu sei que 2 pedreiros levaram 9 dias para construir um muro de 2 metros de altura. Se agora eu tenho 3 pedreiros e aumentando a altura para 4 metros, eu quero saber o tempo necessário para construir esse muro. Então, o x vai estar em dias. Mais uma vez, vou começar comparando sempre uma coluna que não tenha um x com uma coluna que tem um x. E eu tenho que fingir que a outra coluna ela não existe. Você começa sempre pela coluna que não tem um x. O maior número não está embaixo? Se o maior número está embaixo, a setinha vai apontar para baixo. Se estivesse em cima, era em cima. E agora você tem que usar a lógica. Se 2 pedreiros levam 9 dias para realizar um serviço, 3 vão levar mais ou menos tempo. Gente, se eu tenho que fazer o mesmo trabalho e eu tenho uma quantidade maior de pessoas, obviamente eu vou levar menos tempo, porque o trabalho vai ficar menor para cada um, ok? Então eu sei que a quantidade de dias vai ser menor, logo o maior número está em cima, que é o 9. Eu não sei qual o valor de x, mas eu sei que ele é menos que 9. Já terminei a primeira comparação. Perceba que a coluna de pedreiros deu inversamente proporcional. Tá? Lembra que na hora de resolver, você vai ter que colocar ela de cabeça para baixo porque ela deu inversa. Revisando, ela deu inversa porque uma setinha está apontando para baixo e outra setinha está apontando para cima. Se as duas setas estivessem apontando ou para cima ou para baixo, ela tinha dado direta. Tá? Eu agora vou comparar a coluna de dias com a coluna de horas. Então, eu vou fingir que a coluna de pedreiros não existe e essas duas setinhas também não existem. Vou até colocar aqui, ó, cobrindo elas para facilitar. Comece sempre pela coluna que não tem o x, que no caso é horas. O maior número não está embaixo, então a setinha aponta para baixo. E agora você tem que usar a lógica. Em 9 dias, eu construo um muro com 2 metros de altura. Se eu tenho que construir um muro agora com 4 metros de altura, eu preciso de mais ou de menos dias? Mais, porque é um serviço mais trabalhoso, maior. As duas setas, como estão apontando na mesma direção, quer dizer que a coluna H, altura, é uma coluna diretamente proporcional. Então, eu tenho uma coluna que deu inversa,
e outra coluna que deu direta. Na hora de montar, o que é que eu tenho que fazer? Sempre começa colocando a coluna que tem o X, do jeito que ela tá, nunca mexe nela. Agora, você vai colocar... A primeira coluna não tinha dado inversa, que é exatamente a coluna de pedreiros. Então, eu vou colocar ela de cabeça para baixo. O 3 agora vai para cima e o 2 que vai para baixo. Vezes a segunda coluna. A coluna de altura, ela não deu direta, então do jeito que ela tá, ela desce. Vai ficar 2 sobre 4. Lembre que isso daqui é uma multiplicação de fração, então de cima multiplico de cima e o de baixo multiplico de baixo, certo? Eu já posso até cortar esse 2 por esse 2, porque se eu multiplicar qualquer coisa por 2, tipo 2 vezes 3, 6, dividir por 2, vai dar 3 de novo, então tanto faz. Eu sei agora que isso daí equivale a 9 sobre x, que é igual a 3 sobre 4. Então, eu vou fazer meio por extremos. Vai ficar 3x, que é igual a 4 vezes 9. Certo? Então, eu vou ter que 3x é igual... Quanto é 4 vezes 9? 36. Se o 3 ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter que x é igual a 36 dividido por 3. E 36 dividido por 3, eu sei que dá 12. Então, quantos dias eu preciso para construir um muro com 4 metros de altura? Eu preciso de 12 dias. Acabei mais uma. Vamos para a última questão desse vídeo. Uma equipe composta de 15 homens extrai em 30 dias 3,6 toneladas de carvão. Se for aumentado para 20 homens, em quantos dias conseguirão extrair 5,6 toneladas de carvão? Eu estou trabalhando mais uma vez com 3 variáveis, que são homens, certo? Dias e toneladas de carvão. Carvão. Eu vou botar aqui dias e C de carvão. Eu sei que 15 homens em 30 dias extraem 3,6 toneladas de carvão. Logo, se eu aumentar para 20 homens e eu aumentar também a quantidade de carvão para 5,6, eu quero saber em quantos dias eu vou conseguir extrair todo esse carvão. Como é que eu vou resolver isso? Mais uma vez, começa comparando a coluna que o x está com a coluna que o x não está. Eu vou fingir que essa última coluna, de carvão, ela não existe. Vou cobrir ela, certo? Você sempre vai começar colocando uma setinha na coluna que o x não está, apontando para o maior número. Dessa vez o maior número está embaixo. Então a setinha aponta para baixo. E você tem que usar a lógica. Se 15 homens levam 30 dias para realizar um serviço, 20 vão levar mais ou menos tempo para realizar o mesmo serviço. Gente, 20 homens vão levar menos tempo, porque tem mais pessoas para realizar o mesmo trabalho, certo? Logo, a setinha vai estar apontando para o maior número, que é o 30. Eu não sei qual o valor de x, mas sei que ele é menor do que 30. Agora, eu vou fingir que a coluna de homens não existe e essas duas setinhas não existem, ó. E vou começar sempre comparando a coluna que não tem o x, que é a de quantidade de carvão. O maior número está embaixo, que é 5,6. Então a setinha aponta para baixo. Você agora tem que usar a lógica. Se em 30 dias eu consigo produzir 3,6 toneladas de carvão, e eu preciso agora produzir 5,6 toneladas de carvão, obviamente eu preciso de mais tempo. Então eu vou precisar de mais dias. Eu não sei qual o valor de x, mas sei que ele é maior do que 30, porque eu tenho que produzir uma quantidade maior de carvão. Essa coluna aqui de carvão deu diretamente proporcional. Já a minha coluna de horas, ela deu inversamente. Perceba que uma setinha está para baixo e a outra está para cima.
Então, na hora de resolver, você vai sempre começar, mais uma vez, colocando a coluna que o x está. Então, vai ficar 30 sobre x. Essa coluna, gente, não mexe nela. Aprende desse jeito que você não erra. Isso é o segredo do sucesso. Você vai botar aqui é igual as outras duas colunas uma vezes a outra. Só que a coluna que deu inversa, você vai colocar ela de cabeça para baixo. Então, vai ficar 20 sobre 15 vezes 3,6 sobre 5,6. Mais uma vez, não inverti a coluna do H, ou perdão, eu inverti a coluna do H porque ela deu inversa, uma setinha está para baixo e outra para cima. Já a coluna do carvão eu não inverti porque ela deu direto, ó, as duas setinhas estão para baixo. Agora eu tenho uma multiplicação de fração, o de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo. Então eu vou ter que 30 sobre x é igual a 20 vezes 3,6. 20 vezes 3,6 é igual a 72. E 15 vezes 5,6 vai dar igual a 84. Terminei minhas continhas. O que é que eu vou fazer? Meio por extremo. Então, você vai ter 72x, que é igual a 30 vezes 84. Quanto é 30 vezes 84? 2.520. Então, você vai ter que 72x é igual a 2.520. Se o 72 ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, agora, você tem que x é igual a 2.520 dividido por 72. E 2.520 dividido por 72 vai dar 35. Então, quanto tempo eu preciso com 20 homens para produzir 5,6 toneladas de carvão? 35 dias. Essa é a resposta. Caros, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal, curte, compartilha. Se você acha que é necessário, que seria bom para você mais algum vídeo com mais questões e um pouco mais de explicação sobre regra de 3 composta, é só você comentar, ok? Muito obrigado e até a próxima.